Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Delphos e estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler de Josué capítulo 14 ao capítulo 17. A divisão das terras a oeste do Jordão. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado a herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, como pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Calebe recebe Hebron. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgai, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cade-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso é que estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Capítulo 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na porta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Ezron, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na foz do Jordão, subia até Bet-Hogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgai, que ficava defronte da subida de Edumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo da encosta do sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha a oeste do vale Rinom, no lado norte do vale Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoá, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá, fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Kiriat Sefé, e Calebe disse:
darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: "O que você quer?" "Quero um presente", respondeu ela. "Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água?" Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, as cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor-Hadata, Keriot Esron, que é Razor, Amã, Sema, Moladá, Hazar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Beceba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolade, Quesil, Hormar, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estanol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tápua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Radassa, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Zenã, Radasa, Midgal, Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Mequedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, com seus povoados. Asdod, com suas vilas e seus povoados. E Gaza, com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Sami, Jatir, Socó, Daná, Criat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Rolon e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Árabe, Dumar, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Criat-Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímna. Eram 10 cidades com seus povoados. Halu, Bet-Zu, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, Cidade do Sal e Engede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Jezé, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adar, a leste, até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló, e passando por ela ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tápua, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados,
separadas para os efraimitas na herança dos manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezé, Eleque, Asriel, Siquém, Efé e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve um filho, somente filhas. Zelofeade, porém filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam a herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tápua. As terras de Tápua eram de Manassés, mas a cidade de Tápua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Zeã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessa terra, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. José, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.